Bom dia, turma! Tudo bem? Nós vamos iniciar agora um novo módulo de matemática, o módulo 23, números na representação decimal. A prof está lá na página 248. Então, como é uma situação nova, nós temos aí um conteúdo novo pela frente, a prof vai dizer a mesma coisa que a prof dizia ali no estudo da fração. É um conteúdo novo, então no início às vezes causa um pouquinho de estranheza, né, de insegurança, mas isso é normal. Ao longo das aulas vocês vão verificando que é super tranquilo. Então aqui nesses números na representação decimal é algo que a gente lidar no dia a dia, vocês vão perceber isso, e nós vamos fazer depois também uma ligação com a fração. Vocês vão perceber que tem tudo a ver, porque lá na fração nós aprendemos que primeiro a gente sempre estuda o nosso sistema de numeração decimal, que é o número inteiro. Por exemplo, 1, 2, 3, então é sempre o número inteiro. Quando a gente estudou sobre as frações, nós aprendemos que nós temos o todo referência, que é o inteiro, e nós vamos dividir aquele inteiro. Então, lá na fração, a gente aprendeu que o número ali, ele não fica uma parte inteira. Nós estamos falando de uma pequena parte, de partes que nós temos dentro de um inteiro. E representação decimal também é assim. Então, ali, ó, nós temos. Você já observou preços de produtos no comércio? Já mediu o seu peso? A temperatura de seu corpo ou do ambiente? Essas são algumas situações do dia a dia em que os números podem aparecer representados por uma escrita com vírgula. Veja aqui alguns exemplos, olha, algumas representações. Então aqui, ó, o tamanho de um inseto. Então nós temos uma régua aqui e a gente consegue perceber aqui os centímetros, certo? Que a gente vai utilizar a vírgula também quando for representar. Ao lado, nós temos uma tabela, temperaturas máximas das capitais do Brasil em 2014. Então, aqui, deixa a prof diminuir um pouquinho. Ai. Agora sim. Então, aqui nós temos as capitais aqui, e nós temos aqui as temperaturas máximas registradas em 2014. Então, como a gente pode perceber, a gente também utiliza a vírgula, certo? Para fazer a leitura dos graus. Então, aqui nós temos, ó, 40,6, 34,4, 34,5. Então, aqui nós vamos aprender a fazer essa leitura também. Aqui ao lado nós temos, ó, preço do ramalhete de flores, ó, 58,90. Aqui vocês já estão mais familiarizados, porque aqui nós já estudamos sobre o sistema monetário. Então a gente sabe, ó, R$ 58,90. Aqui a gente percebe que é a parte inteira, certo? E depois da vírgula a gente não tem parte inteira mais, ok? Então vamos lá. Página 249, para que a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, aqui, ó, trocar ideias. Mas, o que representam os números após a vírgula? Vamos descobrir analisando algumas temperaturas. Então, aqui, ó, discuta com os colegas e com o professor as questões abaixo. Então, vamos discutir aqui com a prof. Número 1. Observe as temperaturas das cidades de Porto Alegre e Palmas. Então, voltando lá, deixa a prof marcar aqui para vocês. Vamos marcar de vermelhinho. Então, aqui, Porto Velho, não é Porto Alegre, né? A prof tinha marcado Porto Velho aqui. Deixa a prof achar Porto Alegre. Lá em cima, ó. Então, aqui, ó, Porto Alegre. E o outro que eles pedem para analisar é Palmas. Palmas aqui no Tocantins, aqui embaixo, ó, turma. Então, vou deixar aqui, abertinho assim. Então, tá lá falando assim para observar ali
as temperaturas das duas cidades, Porto Alegre e Palmas. Essas temperaturas são maiores ou menores que 41 graus? Então, aqui, ó, tá 40,6. Aqui, 40,4. Então, aqui nós não chegamos no 41. Então, o que a gente pode concluir? Essas temperaturas são maiores ou menores que 41 graus? Então, elas são menores, tá? Que 41 graus. Na número 2, podemos dizer que essas temperaturas estão entre 40 e 41 graus? Será que podemos? O que vocês acham? Sim, quem respondeu sim está correto, né? Elas estão entre essas duas temperaturas. Então, não é nem 40 graus certinho, redondinho, e ainda não chegou no 41 graus, certo? Então, aqui, ó, ela está entre 40 e 41 graus, tá ali no meio, ok? O que é possível concluir quanto ao número representado após essa vírgula aqui, ó? Então, a gente sabe que aqui antes nós temos o número 40, a gente sabe ali que é o valor inteiro. E depois da vírgula são números menores que o inteiro, ok? Então, aqui, ó, para completar de 40 para 41, a gente pode, utilizando aqui a vírgula, e nós vamos fracionando essa temperatura. Então, não é uma temperatura ali com um valor completo, com um valor inteiro, certo? Então, vamos seguir adiante aqui, para a gente entender melhor. Então, olha aqui o esqueminha aqui embaixo, ó. Os números com vírgula são chamados números decimais. Então, todos esses que nós vimos aqui, ó, número decimal. Então, encontrei um número com vírgula, tenho que chamá-lo de número decimal. É uma representação de número decimal. Ok. Lembra-se de que você já utilizou esse tipo de número no sistema monetário? Já utilizamos, né? Um número decimal pode ter uma parte inteira. No caso, ó, já vou mostrando aqui embaixo para vocês. Então, ó, uma parte inteira, nesse caso aqui é o 37. Aqui vem antes da vírgula e a parte decimal é que vem após a vírgula. Então, aqui é a parte decimal, ó, porque ainda não completou uma parte inteira, certo? Então, aí, número decimal é aquele número que tem a representação com vírgula, certo? Ele é dividido em duas partes. Então, antes da vírgula, nós temos a parte inteira, após a vírgula, a parte decimal, ok? Veja isso no número, bom, que representa a temperatura de Porto Velho, já vimos aqui, ok? Prosseguindo. Agora, turminha, é interessante que vocês tenham aí em mãos uma calculadora, ok? Vamos explorar esse tipo de número relacionando-o com o sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal é a nossa numeração, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Porque ela é baseada de 10 em 10 ali, o sistema de numeração decimal. Então, nós vamos trabalhar ali o sistema de numeração decimal juntamente com os números decimais. Então, aqui, ó, vamos analisar o quociente da divisão. Lembra o que é quociente, turma? Quociente é o número que eu tenho aqui como resultado na divisão, certo? Então, vamos lá. Pegue a calculadora e faça a operação. 1 dividido por 10. Nossa, prof, mas eu tenho 1 para dividir por 10? O que a gente estava acostumado a fazer? O contrário, né? Eu tenho 10 para dividir por 1. Aqui não, olha só o que vai acontecer. Nós temos 1, como se fosse 1 inteiro, e nós vamos dividir em 10 partes, certo? Então, aqui, ó, vocês vão pegar a calculadora, coloca número 1, o sinal de divisão, que é esse aqui, e divide por 10. E coloca igual. Então, observem aí na calculadora de vocês o que aconteceu. Então, ó, o que vai aparecer é o 0,1. Então, o que é importante aqui a princípio, tá?
O ponto que apareceu no número do divisor aqui, ó, no número do visor, aliás, aqui da calculadora, ele tem o mesmo significado que uma vírgula. O ponto é utilizado no sistema monetário inglês. Monetário não, desculpa, turma. No sistema inglês, tá? De números. Em nosso sistema de numeração aqui, a gente usa a vírgula. Então, quando aparecer o ponto na calculadora, nós vamos considerar como uma vírgula, certo? Então, aqui, para que vocês possam entender direitinho, o que acontece? Vamos imaginar que nós temos uma barra de chocolate. Então, esse 1 aqui seria a barra de chocolate, que é o todo referência. Então, você imagina, você vai pegar o todo referência, que é uma barra de chocolate, e vai dividir em 10 partes, certo? Então, o que vai acontecer? Cada partezinha daquela ali, ela vai ficar valendo 1/10, tá? Então, aqui, como que você vai registrar aqui no visor? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós vamos colocar 0,1, ok? E a leitura que eu faço é a mesma leitura que nós temos que fazer lá na fração. Aqui também significa 1/10, ok? Então, com a calculadora ainda em mãos, vocês vão fazer essas divisões aqui, ó. Você já aprendeu a dividir por 10 usando o quadro de ordens. Aplique seus conhecimentos, faça a divisão indicadas no quadro. Então, aqui, a gente nem precisa fazer com calculadora, porque aqui tá bem fresquinho ainda na nossa cabecinha, na nossa mente, ó. Lembra que a prof falou que na divisão a gente pode cortar os zeros? Então, se nós fizermos assim, ó, 100 dividido por 10, aqui no 10 nós temos apenas um zero. Então, vamos cortar aqui o zero. Então, ó, cortando um zero aqui, agora eu não posso, Arthur. Outro zerinho aqui. O que vai sobrar, ó? O 10, certo? Aqui, então, a gente coloca o resultado, que é embaixo. Deixa eu colocar aqui. Isso. Então, aqui vai ficar o 1. E aqui vai ficar o 0, ó. Nós colocamos aqui o resultado de 100 dividido por 10, ok? Agora, nós vamos pegar esse 10 aqui e vamos dividir de novo por 10. Então, 10 dividido por 10, a mesma coisa, ó. O truquezinho que a gente costuma fazer. Então, a gente tira um 0 aqui, tira outro 0 aqui, sobrou o quê? Sobrou 1. Então, 10 dividido por 10 igual a 1. Então, a gente coloca aqui o número 1. Então, aqui o número 1, certo? Só para eu aumentar aqui um pouquinho. Melhorou, né? Certo? Agora aqui, ó, nós temos o 1 agora para ser dividido por 10. Agora é aquele caso que nós vimos anteriormente na calculadora. Então, se eu tenho 1 inteiro e divido em 10 partes, uma partinha daquela vai valer quanto? 1/10. Então, olha o décimo apresentado aqui, ó. Por isso que aqui nós temos a parte inteira, percebe? Olha, a parte inteira é aquela que a gente está acostumada a estudar, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, normal. Agora, aqui, o que vai acontecer? Agora nós vamos precisar dessa parte decimal, porque até agora não foi preciso, porque aqui, ó, 100 dividido por 10, nós encontramos o 10. Aí, 10 dividido por 10, encontramos o 1. Agora sim, o resultado aqui é menor que uma parte inteira. Então, se eu tenho 1 para dividir aqui, ó, por 10, o que vai acontecer? O que nós vimos lá na calculadora? Então, é 0,1, ou seja, 1/10.
uma partezinha de 10 que o todo referência ali foi dividido. Então, aqui, nós vamos colocar registrado aqui. Então, aqui fica 0, porque não é uma parte inteira que nós temos ali, ok? Aqui, então, fica a vírgula, porque agora a gente está fazendo uma representação decimal. E aqui fica o número 1, certo? Então, vamos lá, vamos completar aqui embaixo, ó. Agora, represente. 100 dividido por 10 foi a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. 100 dividido por 10. Qual foi o resultado que nós tivemos aqui? Nós tivemos o resultado 10. Então, a gente coloca aqui 10. Aí, depois, esse resultado, ó, tá aqui. Aí, continuamos a divisão por 10. 10 dividido por 10, aqui, ó, nós tivemos o resultado 1. 10 dividido por 10, resultado 1. É como se fôssemos pensar assim. Eu tenho uma barra, foi dividida em 10 pedacinhos ali, e nós acabamos consumindo os 10 pedaços. Então, um pedacinho ali para cada pessoa. Aqui, ó, 1 dividido por 10, agora entra naquela situação que nós falamos. Nós temos o todo referência, que é o 1. Então, esse todo referência, ele foi dividido em 10 partes. Então, cada partezinha daquela ali não equivale ao inteiro mais. Então, vale o quê? 1/10. Aqui, ó, 0,1. Então, aqui nós vamos colocar o 0,1. Ok? Vamos seguir adiante aqui, turminha, para que vocês possam entender bem direitinho. E lembrando que nós teremos na semana que vem videochamada também. Essa semana nós vamos trabalhar o sistema de numeração decimal assim, tá bom? Na videoaula, a prof vai explicando, nós vamos fazendo. Aí na semana que vem, na nossa videochamada de matemática, nós vamos retomar tudo isso, para ver se realmente vocês entenderam ou se vocês têm dúvidas ali, tá bom? Então, aqui, ó, na número 3, tá assim, vamos explorar outras divisões. Use a calculadora e, em seguida, indique o resultado obtido no quadro de ordens. Então, pegando lá a calculadora, nós vamos fazer essa divisão aqui, ó. De novo, ó, o meu todo referência aqui é o número 2. Então, eu vou fazer 2 dividido por 10, aí coloca o sinal de igual. Vai aparecer para vocês o 0,2, certo? E lembra que nós falamos na atividade anterior que esse ponto nós vamos considerar como uma vírgula? Então, aqui eu tenho 2, que é a unidade aqui no quadro, aí eles colocam a flechinha para baixo. Então, para fazer 2 dividido por 10. Então, como que a gente vai registrar esse resultado aqui embaixo? Então, quem é que lembra aí? Vai ficar o 0, aqui a vírgula, opa, e aqui o número 2, certo? Então, aqui nós vamos ler como 2/10. Então, aqui vocês também podem colocar como 2/10. Show? Então, é isso aí. Vamos prosseguir para a gente aprender direitinho. Agora, aqui, ó, relembrando, nós temos o quadro, essa parte aqui é a parte inteira, unidade, dezena, centena, então eu tenho 5, que é um todo referência cheio, né? É o número 5, e tenho que dividir esse 5 por 10. Então, vamos pegar a calculadora, vamos colocar lá 5 dividido por 10, aí vai aparecer aí no visor de vocês, olha aí, ó, 0,5. O ponto a gente não considera, a gente substitui pela vírgula e a gente coloca o resultado aqui. Então, no quadro ficou os 5, que são 5 unidades, aqui, ó, dividido por 10, nós vamos colocar aqui o nosso resultado. Deixa eu só arrumar aqui. Ai. Tem
Tenta novamente, prof. Uma hora dá certo, né? Então, aqui a gente coloca 0, porque a gente não tem nenhuma parte inteira. Não esquece de colocar a vírgula ao invés do ponto. E aqui a gente coloca o número 5. 5 décimos, tá? E aqui também coloquem como resultado os 5 décimos, 0,5. Joia? Prosseguindo agora com a calculadora de novo, olha, agora nós temos o 17 dividido por 10. Vocês vão ver que interessante que vai acontecer aqui. Só lembrando aqui que nós temos a tabela dividida em duas partes, ó. A vírgula é que vai dividir essas duas partes, a parte inteira da parte decimal. Então, vamos lá na calculadora. Digitem aí, 17 dividido por 10, igual, vai aparecer assim, ó, 1,7. Então, se é 1,7, quando formos registrar aqui, nós teremos que colocar 1,7. Aqui, então, nós vamos colocar agora é o 1, e aqui o vírgula, e aqui é o 7. Mas, prof, agora não é 0 aqui? Não. Aqui significa que nós temos uma parte, ó, 17 dividido por 10. A gente consegue formar uma parte completa, uma unidade completa, e vai sobrar o quê? 7, certo? Então, como a gente, voltando na divisão, eu tenho 16 lápis. E eu tenho 10 crianças ali para entregar esses lápis. Então, eu vou conseguir entregar um lápis para cada criança? Sim, eu vou conseguir entregar um lápis para cada criança. Mas vão sobrar quantos lápis? 7 lápis. Esses 7 não formam um inteiro. Então, ali vai ficar 1,7. É bem legal aqui também, turma, como a gente está trabalhando aqui sempre com a divisão 10, a gente sempre vai colocar aqui a parte decimal no décimo. Nós vamos aprender depois que além do décimo tem também centésimo, milésimo e assim por diante. Só que a gente só vai continuar essa casinha para lá quando aqui, ó, tiver mais de um zero. Se tivéssemos 2 zeros aqui, seria o quê? Parte decimal e parte de centésimo. Então, aqui, ó, decimal, eu tenho décimo, então seria o centésimo. Como a gente está trabalhando com 10, então a parte decimal é só o décimo que nós estamos trabalhando até agora. Então, fica bem fácil. Se você contar as casinhas aqui, não é um zero apenas, você conta uma casinha aqui e coloca a vírgula aqui. Bem simples assim, tá? Então, ficou 1,7. Aqui, ó, pra gente poder entender melhor. A mesma coisa aqui, ó. Nós temos o 25 dividido por 10. Então, a gente sabe que nós vamos precisar apenas lá da parte decimal da casinha do décimo, que é essa aqui, ok? Então, você vai pegar lá, a sua calculadora vai fazer a mesma coisa. 25 dividido por 10 igual, ó, de novo, ó, nós vamos usar só na parte decimal uma casinha, que é a casa dos décimos. Então, o resultado vai dar 2,5, que nós vamos usar como 2, o vírgula e o 5. Então, aqui nós vamos colocar aqui embaixo. O 2, aqui vírgula e aqui 5, certo? 2 inteiros e 5 décimos. Aqui a leitura fica 1 inteiro e 7 décimos, tá? A mesma coisa que a prof deu a dica ali de cima, ó. Se nós não fôssemos colocar aqui, não fôssemos fazer em calculadora, só de olhar aqui, a gente consegue compreender que esse zero aqui significa que é décimo. Então, um zero aqui, conto uma casinha aqui e coloco a vírgula aqui, certo? Ai, prof, mas se fosse 100? Se fosse 100 só tem duas, onde que eu ia colocar a vírgula?
aí já é um outro caso. Se fôssemos colocar aqui o 125 dividido por 100, aqui teriam 2 zeros, certo? Nós teríamos que pensar que seria centésimo. Então, nós íamos contar duas casinhas decimais, ó. 1, 2, ia colocar uma vírgula aqui e acrescentar um zero na frente. Mas, conforme o tempo aí, vocês vão acostumando fazer esse tipo de continha, tá bom? Aqui, ó, 123 dividido por 10. Então, vamos lá na nossa amiga aqui, calculadora. 123 dividido por 10. Ó, vocês vão encontrar o 12,3, certo? Que seria o 12,3. Então, prof, mas por que 12,3? Por quê? Porque lá na parte decimal, a gente só pode usar aqui a casinha do décimo, porque aqui, ó, nós não estamos trabalhando com 10, então é só a casinha do décimo. E se contarmos aqui as casinhas, ó, se é 1 zero apenas, a gente conta uma casinha apenas e colocaria a vírgula aqui. Então, como que fica aqui? Vamos colocar aqui para ficar melhor. Então, ficaria aqui o 1, o 2, aqui a gente coloca uma vírgula e o 3 passa aqui para a parte decimal, certo? Olha lá, ó, 12 inteiros e 3 décimos, ok? Então, para cá, ó, antes da vírgula, a gente sempre vai ler como inteiro e depois da vírgula, a gente sempre vai ler como décimo, centésimo ou milésimo. Nesse caso é décimo, ok? Vamos para mais uma aqui. Vamos lá para nossa amiga, nossa companheira aqui. 342 dividido por 10. Usem lá a nossa companheira, a nossa calculadora, tá? Vocês vão encontrar este resultado. Olha lá, 34,2. E nós vamos registrar como 34,2. Repetindo, aqui, ó, se é por 10, vamos contar a quantidade de zeros? Ó, um zero só. Isso me indica que é 10, então é décimo. Então, é uma casinha que eu devo pular. Então, aqui eu conto como décimo e coloco a minha vírgula aqui. Registrando no quadro, nós vamos ter aqui o 3, aqui o 4, a vírgula aqui e aqui o número 2. 34 inteiros e 2 décimos. Certinho, turma? Agora, nossa última parte, que é a atividade 2. Lembra que a prof falou que nós íamos comparar ali com a fração, que vocês já estão craques, né? Ó, agora você vai relacionar o décimo com a fração. Então, aqui, ó, nós temos uma barrinha do material dourado, né, que a gente trabalha na escola. Essa barrinha é de base 10, isso a gente sempre trabalha na escola. Então, aqui nós temos a barrinha e temos aqui os 10 cubinhos, lembra disso? Então, essa barrinha será o nosso todo referência, tá? Ela representa uma unidade, um inteiro. Se você dividir a barra em 10 partes iguais, como foi feito aqui, que peças você obterá? Então, se fosse lá no material dourado, nós teremos o quê? 10 o quê? Quem lembra? 10 cubinhos. Então, aqui, ó, 10 cubinhos. Então, já registra ali, tá bom? Que fração representa cada uma das peças que eu obteve? Então, vamos lembrar da fração. Então, se eu tenho aqui, ó, uma partezinha só, em forma de fração, quanto que ela vale? 1 décimo. Então, aqui você vai colocar 1. Não esquece de colocar o traço fracionário. Embaixo coloca o 10, certo? Então, ficaria ali
1 décimo. Deixa eu ver se a prof consegue colocar o traço fracionário assim, ó. Sim, claro, tá? Então, 1 décimo. Aí vamos relacionar ao número decimal. Você já aprendeu a representar a 10ª parte do todo referência, ou seja, dividir esse todo em 10 partes iguais e considerar apenas uma delas. Então, isso a gente já aprendeu lá em fração. O cubinho, portanto, representa a 10ª parte da barra. Ó, ela não está dividida em 10 partes? Então, aqui, ó, um cubinho aqui representa a 10ª parte da barra inteira. Então, eu não tenho uma barra completa aqui que esse 1 décimo. Eu tenho uma partezinha só. Olha lá, é menor que o inteiro. Então, percebe como quando a gente fala em fração e número decimal, eles andam juntos? Ok? O conceito ali é o mesmo. Então, aqui, ó, a representação 1 décimo, a leitura 1 décimo aqui do lado, como que a gente escreve, ok? Mas 1 décimo também pode ser representado assim. Então, olha aqui, ó, 0,1. Então, aqui é a representação através do número decimal, representação decimal. E aqui, através da representação fracionária, ok? Então, aqui, vamos voltar. Se fizéssemos lá novamente 1 dividido por 10, como nós já fizemos, nós teremos lá o resultado 0,1. Mas eu não vou ler 0,1, eu vou ler 1 décimo. Lembra lá no quadro que nós acabamos de fazer? Depois da vírgula, uma casinha aqui é a casinha do décimo. Então, se eu não tenho parte inteira, eu vou ler apenas 1 décimo. Aqui, a gente faz a mesma coisa na representação fracionária. Eu tenho 1, olha aqui, 1, que é o todo referência, dividir em 10 partes, que seriam os cubinhos, uma só, uma partezinha só, um cubinho, representa 1 décimo, que é a representação fracionária. Então, é a mesma coisa, tá certo, pessoal? É o segmento ali que a gente tem que partir em relação à representação decimal e à representação fracionária. É a mesma coisa. Essas duas representações indicam a mesma parte do todo referência, ou do inteiro, né, que é uma unidade. E ambas, ou seja, as duas, podem ser lidas como 1 décimo, ok? Então, isso aqui, ó, esse 1 décimo na representação decimal e esse aqui, ó, 1 décimo na representação fracionária, os dois têm essa representação aqui, ó. É a mesma coisa, tá bom? Não é difícil, né? Mas precisa prestar bastante atenção. Então, aqui, ó, 1 dividido por 10 é igual a 0,1, que é 1 décimo, ou 1 décimo aqui, ó, que tem o tracinho, né, que representa a fração. Então, das duas maneiras ali estão corretas, ok? Então, aqui embaixo, vamos pensar, ó, considere a representação decimal de 1 dividido por 10, que nós acabamos de fazer aqui. Em 0,1, ou seja, em 1 décimo, há uma unidade? Então, volta aqui, turminha, ó. A gente sabe que o todo referência aqui é a unidade, certo? Lá tá perguntando assim, ó, 1 décimo, né, o 0,1, representa a unidade completa? Não, não representa, acabamos de ver que não, né? Então, vamos já responder aqui. Já fica registrado. Não, acabamos de aprender que não. Opa, o que aconteceu aqui, prof? Ok? Então, por quê? Vamos registrar bem direitinho aqui. A gente sabe que 0,1 ali é a parte decimal. Então, ela é menor que uma unidade. Aqui, ó. Isso aqui representa uma parte menor que uma unidade. Eu sei que ali o espaço é curtinho, mas vamos registrar uma resposta bem completinha. Porque daí, se esquecer, só de visualizar ali a questão, a gente consegue lembrar, né? Então, 0,1 é menor que uma unidade, que
que é o todo referência ali no caso, tá bom? Então, acho que até cabe aí, né, com a letra cursiva, turminha. Lembrando que essa resposta é aqui de baixo. O prof acabou colocando aqui, mas é ali de baixo, tá? Agora sim, prof. Melhorou, né? Então, qual é o significado do zero, ó? Desse zero aqui antes da vírgula. Qual que é o significado? O que que ele representa? O que que ele tá me indicando, esse zero? Quem sabe? Ele indica ali que não há uma parte inteira. Então, por isso que ele tá o zero ali, certo? Ou também que a gente tem um número menor que uma unidade. Então, pode ser as duas respostas ali. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Não, peraí, deixa eu aumentar aqui. Uma hora dá certo, né? O negócio é não desistir, então vamos lá. Agora sim. Então, assim, qual é o significado do zero antes da vírgula? Significa que não há, vamos colocar assim, ó, parte inteira ou que o número é menor do que a unidade, certo? Por isso é que tem aquele zero ali, ok? Espero que vocês tenham entendido, turminha. Mas também é só o início desse conteúdo, né? Nós teremos outras aulas também relacionadas aos números decimais. O que a prof vai deixar para vocês? A 257. Vamos lá, então. Porque aquela ali nós já fizemos, então aqui. Então, anotem que vocês vão fazer a número 1 e a número 2. É importante fazer para ver se vocês entenderam realmente, tá bom? Então, a prof vai ajudar aqui no começo e vai fazer a letra A para que vocês possam entender. Vocês precisam responder lá no caderno. Então, coloca lá Pomerode direitinho, atividade de matemática, página 257. Aí, coloca número 1A, ok? O retângulo que representa a unidade foi dividido em 10 partes iguais. Então, ó, eu tenho todo referência que é uma unidade e foi dividido em 10 partes iguais. Chuchu, beleza até aqui, ó. Pinte duas colunas em vermelho. Então, são os dois cubinhos aqui. Então, você vai pegar lá o lápis de cor vermelho e vai pintar aqui, aquela pintura linda da prof, né? Mas que vocês vão fazer bonito. 3 em azul. Então, vai pegar o azul, bem bonitão lá. Coloca 3 aqui pintadinho. E 4 em amarelo. Vou pegar o amarelinho aqui. 1, 2, 3, 4. Não pintem assim, hein, turma? Ai, ai, ai. Ó, percebe que vai sobrar um aqui, ok? E a gente percebe também que cada corzinha ali, ela tem uma representação menor que o inteiro. Então, a gente já sabe que a representação aqui vai ser número decimal, ok? Porque são números menores que um inteiro. Então, aqui, ó. Letra A. Que parte do retângulo você pintou em vermelho? Então, a gente sabe que é essa parte aqui, certo? Dê a escrita fracionária, a escrita decimal e a escrita por extenso, né? Dessa representação em vermelho. Então, vamos lá, aos pouquinhos. A escrita fracionária, deixa a prof voltar aqui. Então, lá no caderno vocês vão colocar assim. A escrita fracionária, então, através de fração, se eu tenho 10 e eu pintei apenas 2, o numerador a gente sabe que é 2, certo? E o denominador a gente sabe que é 10. Opa! Aqui. Então, não esqueçam do traço fracionário.
aqui no meio. Ai, ficou meio estranho, né? Mas vocês estão percebendo do que se trata. Então aqui, ó, 2, ó, 2 pintadinhos de vermelho no numerador e no denominador é o 10, porque representa em quantas partes o inteiro, o todo referência foi dividido. Então, ó, fechou, dê a escrita fracionária. Aí, escrita fracionária já tá aí, tá? Aí, continuando aqui. Ai, o que que a prof fez? Ai, 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 ai. Paciência, paciência, paciência. A prof faz de novo, não tem problema. Então, vamos aqui de novo. Nós tínhamos colocado 2, embaixo 10. A prof já faz o traço fracionário, tá, turma? Aí, aqui pede assim, ó, a escrita decimal, então. A escrita decimal, então nós vamos usar depois da vírgula. Ótimo! A parte vermelha não indica o inteiro completo, então a gente já sabe que a parte inteira é 0. Aí coloco vírgula. Quantas partes foram consideradas ali? Vermelha? Apenas 2. Então, olha lá como ficou, ó. Então, assim, em forma de numeração decimal. E as duas, ambas, são escritas da mesma maneira, são lidas da mesma maneira. Então, ali são 2 décimos, certo? Então, aqui deixa só a prof completar com um tracinho fracionário ali. Tentar fazer retinho agora. Ah, agora melhorou, certo? Então, aqui, ó, nós fizemos as 3 representações aqui. Então, primeiro eu já fiz para vocês, tá bom? Aí, na letra B, que parte do retângulo você pintou em azul? Mesma coisa, olha o azul agora. Dê a escrita fracionária, a escrita decimal e a escrita por extenso, mesmo que nós fizemos aqui com o vermelho. Na letra C, que parte do retângulo você pintou em amarelo? Aí você vai fazer aqui do amarelo a mesma coisa, tá bom? Na D, que parte do retângulo ficou sem pintar? Então, é essa partezinha aqui. Dê a escrita fracionária, a escrita decimal e a escrita por extenso. Pessoal, é a mesma coisa, tá bom? E, que fração representa o retângulo todo? Fração. Aí vocês coloquem lá também. F, quantas vezes o décimo cabe na unidade? Quantas vezes o décimo cabe aqui na unidade? Então, pensem, coloque aqui, tá bem facinho. E a número 2, observe o quadro de temperaturas do início desse módulo. Lembra lá do que nós tínhamos lá na página 248? Então, nós tínhamos lá um quadro de temperatura que nós trabalhamos. Vocês vão usar aquele quadro. Aí, aqui, ó, escreva como se lê os números decimais que representam as temperaturas destacadas em vermelho. Tá? Então, nós temos 4 temperaturas lá destacadas em vermelho. 2 são iguais, então você não precisa escrever 2 vezes a mesma, tá? Então, como que a gente vai fazer a leitura? Aí você coloca ali a leitura. B, quais foram as temperaturas menores que 32 graus? Aí você vai lá, volta no quadro e observa. Tá certo? Aqui, pessoal, nessa aqui, é só seguir a mesma leitura que nós fizemos aqui, tá? Usa sempre lá a parte inteira e a parte decimal. Por exemplo, lá tá 40,6. Você não vai escrever aqui 40,6. Você vai colocar 40 inteiros e 6 décimos, ok? E as outras que estão de vermelho também. Voltando na B, quais foram as temperaturas menores que 32? Então, toma cuidado lá com as vírgulas, tá bom? E na C, quais foram as cidades que apresentaram a maior e a menor temperatura no período citado? Então, você coloca ali também a maior e a menor. Certo, turma? Show? Então, façam com bastante atenção e logo, logo nós voltamos ali com a segunda parte dos números decimais, para vocês ficarem bem craque, igual vocês estão craque agora em fração, né? Então, caprichem, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.